Fala, rapaziada que acompanha o Cola Fiel, estamos aqui para falar um pouquinho sobre Corinthians e Santo André, avaliar aí todo mundo que entrou em campo, fazer uma espécie de avaliação, como vocês conhecem aqui, o Vota Fiel, o Cola Fiel, enfim, que agora deve virar aí o Nota Fiel, né, Vitão? Nota Fiel, programa de avaliação, vocês já vão ver aí um campinho com as nossas notas. Reunimos aqui, tivemos uma reunião longa, avaliamos os jogadores, colocamos aí a avaliação do Cola Fiel na tela, e aqui a gente vai dar uma pincelada só nos destaques positivos e negativos, certo, Vitão? Então, se você quiser já começar aí, quem foi o melhor em campo para você? Você que estava no estádio, o que você achou desse time do Corinthians e quem te chamou a atenção aí? Aqui no nosso campinho é o Fagner, né? O dono do jogo. Exatamente, Edril. Nosso campinho é o Fagner. E eu assino embaixo aí, né? Como a gente estava discutindo antes de gravar este quadro aqui, o Fagner, mais uma vez, né? Muito bem, mais uma vez, porque, na estreia, no primeiro jogo do Corinthians na temporada, já tinha feito uma grande partida. Contra o Santo André, repetiu aí a atuação, mais uma vez foi muito bem, foi importante no ataque, muito importante na defesa também, teve uma bola que ele pegou no campo de defesa, foi arrancando e chegou até a área, e incomodou a defesa do Santo André, né? Eu acho que nesse jogo do Corinthians, você ter incomodado, já diz muito, né, Drill? Claro que não foi aquela partida, nossa, tanto que a gente deu 7,5 aí pra ele, mas de fato aí conseguiu se destacar no Corinthians, deu caneta também, né, uma caneta maravilhosa ali no segundo tempo, um dos poucos lances que se salvaram do Corinthians no segundo tempo. A única ressalva que eu faço aí, Drew, e fui até bastante cobrado por isso nas redes sociais, é que eu acho que ele tem que maneirar um pouco nessa questão de revidar um lance. Ele sofre uma falta no ataque, o juiz não dá a falta, e o mundo inteiro já sabe que ele voltando para a defesa, ele vai parar o jogo com uma falta. Seja falta tática, seja para contra-ataque ou não, eu acho que o Fagner, pela experiência que ele tem, pelo jogador que ele é, o cara, liderança total do Corinthians, ele deveria aí, de fato... Tá na hora de virar essa página, né? Virar essa página, mas aí, pra mim, foi o melhor em campo disparado, Drew. Justo. Eu concordo com você, acho que foi o dono do jogo, aí não tem muita coisa mais pra gente destacar, né? Acho que aproveitando um pouquinho o gancho pelo lado direito, eu gostei do Mosquito, acho que lembrou um pouco até aquele momento que o Corinthians dependia totalmente do Mosquito. O Corinthians toca, quando a bola chegava ali no lado direito, principalmente com o Fagner enfiando a bola, aconteceu alguma coisa com o Mosquito, até o pênalti sai por ali. Então, para mim, foram os dois aí que se salvaram no meio desse marasmo todo que é o Corinthians, né? Entre destaques negativos, tem muita gente para falar, né, Vitão? Começando aí, talvez, pelo Juliano, né? O Juliano é um cara que, ainda mais quando o time tá modificado, que perde um dos caras fodões ali, como o Renato, como o William, a gente olha sempre, o Juliano aqui vai ser o dono do time, né? A gente espera que ele seja esse cara, como ele chega no Corinthians lá, que o Corinthians não tinha reforço e tal, o Juliano era o dono do time, a gente espera que ele tome esse protagonismo para ele, e de novo não aconteceu, né? Como contra a Ferroviária, que ele ficou de novo apagado contra o Santo André, né? Exatamente, assim embaixo, acho que precisa chamar o jogo mais para ele, né? Quando a gente pega a escalação do Corinthians sem Renato, sem o William, sem João Vitor, sem o Cássio, sem os grandes nomes, a gente espera muito do Juliano no meio de campo, né? E não só no meio de campo, né? Do Juliano chamando o jogo, sendo uma liderança técnica. E mais uma vez aí não foi o que aconteceu. Acho que tá se destacando muito por fazer o simples, por ser um jogador correto, e a gente sabe que o Juliano pode entregar mais, Drill. E outro nome que eu destaco aí, agora do lado positivo, e já falando dos reservas, é o Watson, viu, Drill? É o Watson, na minha opinião, entrou bem ali no segundo tempo, deu uma outra dinâmica para o ataque do Corinthians. Acho que foi o momento aí que o Corinthians conseguiu passar para o campo de ataque no segundo tempo. Teve umas 2 arrancadas, inclusive o chute do Roger Guedes no final do jogo foi de uma assistência do Watson, meio sem querer ou não. Também teve um chute dele para fora de canhota. É um jogador, Drew, que na minha opinião deveria ter mais minutos, porque eu acho mais jogador do que o Gabriel Pereira e, sendo polêmico aqui, do que o Gustavo Mosquito. Então acho que o Watson deveria sim ter mais minutos. Não sei o que você pensa sobre isso aí. Eu acho que o Watson chama atenção por participar do jogo, né? Ele entra e de fato a bola passa pelo pé dele, né? A gente sente o Juliano apagado. O próprio GP que você comentou aí também, talvez seria um dos nomes aí que tá no nosso campinho com a nota mais baixa, né? Uma atuação bem discreta. O GP por dentro me agrada a ideia, mas a execução ainda não me agradou. Então o Watson entrou melhor, entrou mais ligado, e acho que entrou, como você falou, chamando um pouco mais o jogo, né? Ele consegue em menos tempo fazer mais jogadas lembráveis aí, enfim, jogadas destacáveis do que o nosso querido Juliano, que tem pouco lance que você pensa, o Juliano foi bem nesse lance ali e tudo mais, né, então. Pra fechar, para não dizer que a gente não falou também de um nome aí que a galera vai citar nos comentários, inclusive se você quiser deixar nos comentários aí destaques positivos, negativos e tudo mais, não sei se tá falando do mesmo cara que eu vou falar. Com mas o Mantuan, é isso? Mantuan. O que você achou do Mantuan aí, Vitão?
Complicado, né? Tô achando um jogador, Drew, muito nervoso, assim, para tomar decisões importantes no último terço do campo, né? Eu já tinha tido essa impressão contra a Ferroviária e ontem, mais uma vez, né? Pô, o Mantuan perdeu um gol, uma chance claríssima ali no ataque. É um jogador que tá errando muito passe, errando um posicionamento, questões básicas, assim. Acho que é, de repente, até o excesso de vontade, a sede, e com muita sede ao pote, assim. Acho que isso pode estar atrapalhando, né, Drew? Mas também já tô vendo muito torcedor revoltado, etc. E a gente sempre, aqui no Call of Duty, a gente sempre alertou, né? Vamos com calma, que fez um bom jogo contra o Vasco em 2020, beleza, mas ainda é jovem, pô, é muito jovem, inclusive, né? Basicamente aí não teve sub-20, enfim, já foi direto pro profissional. Mas tá devendo, Adriano, tá devendo, e ele e o Roger Guedes ali não tão se encaixando legal, mano. Como a gente falou no pós-jogo, uma hora um tá de 9 e outro vai pra esquerda e nada encaixa, velho, não tá legal esse encaixe. Precisa aí de mais tranquilidade e também calibrar um pouquinho mais o pé, né? É um garoto, né? Um garoto que a gente sempre alertou que para tomar cuidado com a expectativa, né? Criou-se uma expectativa que ele era o cara para assumir o ataque do Corinthians e pronto, mas ele não tá pronto, né? E acho que é normal a gente ter um pouquinho mais de calma aí. Enfim, para fechar agora tem que falar dele, né? No Call of Duty, nos grandes momentos aí que a galera esperava. O Silvinho, né, Vitão? A gente chegou no acordo de uma nota 2. Achei que você ia falar do Luan. Não, o Luan já merece mais minutos, Drew, merece mais minutos, mas fala aí. Tem muito o que falar do Luan, né, mas sobre o Silvinho, acho que a gente entrou em acordo de uma nota 2 aí que tá na tela para vocês. Mas se pá, daria para dar até menos, hein, Vitão? A partida decepcionante do Corinthians, um time que aceita o papel de coadjuvante contra qualquer adversário fora de casa, mesmo sendo muito melhor que o Santo André, aceitou ser dominado pelo Santo André, convidou o Santo André a empatar, e só não sofreu empate ali por incompetência mesmo do adversário, mas o Silvinho faz uma partida ruim, um time muito mal, e vai na coletiva e piora as coisas ainda mais, dizendo que o time foi ofensivo, isso e aquilo, inventando um jogo que não existiu. Então a nota do Silvinho, acho que o 2 está até alto para ele. Um jogo muito, muito ruim do Corinthians, muito preocupante para essa sequência, né? A gente tenta apagar um pouco o passado, mas não tem como não lembrar do time de 2021 quando a gente vê esse jogo, né? A gente fica meio preocupado, será que vai ser um ano de mais do mesmo aí, Vitão? Exatamente, Drew. Voltou a ser um time sem repertório ofensivo, né? O primeiro tempo hoje, eu até falei ali depois do jogo que, na minha opinião, não foi de todo mal, assim, o primeiro tempo, mas é um time que roda a bola e vai pro campo de ataque, e volta, e vira de um lado, e vira de outro, e na hora de ser objetivo, na hora de ser agressivo, é um time que não tem criatividade, que não tem repertório para isso. Claro, o Mantua desperdiçou uma grande chance, etc, mas tem dedo do Silvinho isso, né? É inegável isso, você vê que é um time muito bagunçado e como a gente falou, né, a gente tá questionando o Juliano, a gente tá questionando outros jogadores, mas é claro que o esquema também interfere nisso, né? Ora o Juliano tá... O jogo passado, contra o Ferroviário, o Juliano jogou como um 10, lá pisando na área. Ontem já foi mais um volante, e eu não sei se isso é treino, o que tá pegando aí. De fato, partida... um desempenho bem abaixo, né? Teve os reforços, teve os desfalques, melhor dizendo, beleza, mas isso não justifica, né, Adriano? Era pro Corinthians tá muito mais ligado no jogo, com muito mais sede, sentiu o Corinthians meio pra baixo, assim, também, os jogadores, não sei, Drew. A gente tá comentando como se fosse uma derrota, né? O Corinthians venceu, né? Mas Exato. o gosto é bem difícil de derrota, né? Aí, né? É um gosto de derrota, de fato, porque, nunca vai ser normal o Corinthians não conseguir ser muito melhor que o Santo André. Mesmo sem Willian, sem Renato, acho que o elenco é para tirar mais do que isso, né? O time do Corinthians hoje, ontem, né? Era bom no papel, né? Então, não dá pra dizer que é um time ruim, né? Por exemplo, eu cheguei em casa, Drew, do Santo André, fui mexer no Instagram, aí você vê os jogadores, né? Primeira grande vitória da temporada, o Corinthians também destacando isso, e a impressão que dá é até que perdeu, né? A sensação é de derrota, assim, o desempenho foi muito, muito abaixo, muito aquém. Era pro Corinthians estar dominando, a gente tem poucos destaques positivos aí desse time, e de fato aí foi uma bagunça, melhor dizendo, e é aquilo, né, Adriano? A diretoria do Corinthians bancou o Silvinho e correu o risco de começar a temporada com a torcida pressionando, com a torcida jogando contra, entre aspas, né, de todo jogo ter protesto, etc. Então é uma coisa aí que o Silvinho vai ter que fazer algo que poucos treinadores fizeram, hein, Adriano? De, quando parte da... organizado ou não, grita fora Silvinho, fora fulano, fora isso, é difícil reverter. Então o Silvinho vai ter que remar muito, porque esse discurso de, os jogadores gostam de mim, tá tudo muito fechado, na minha opinião vai até a página 9 aí, Drew, porque tem clássico quarta-feira,
enfim, hoje foi bem frustrante aí o desempenho que deixou muito a desejar. O Corinthians que não consegue, não teve marcação, pressão, não teve aquela intensidade. É um time que tá com dificuldade para se defender, né? Porque o Santo André, como você falou, velho, né? Não é que o Corinthians ganhou o jogo. O Corinthians não é que mereceu ganhar, né? O Corinthians não mereceu a vitória. Acho que a manchete é essa: o Corinthians não mereceu a vitória. O Santo André poderia ter feito um gol ali no primeiro tempo, já que, pô, uma chance claríssima, desperdiçada, a bandeira do impedimento, mas acho que até nem tava, né? No segundo tempo também, o Santo André empilhou ali chances que, pô, uma bola por cima do gol do Donelli, outro chute de longe, o Donelli não conseguindo alcançar a bola, o cara do Santo André quase coloca pra dentro. Então, teve chances, o Santo André teve espaço, e a pergunta que fica é, né, acho que a maior, pô, o que fica na cabeça do torcedor corintiano hoje é: e se fosse um time mais qualificado? E se fosse um time cascudo de Libertadores? Ia desperdiçar essas oportunidades? É uma coisa que a gente vai ter que descobrir aí, Drew, mas o futuro aí preocupa porque tá acontecendo, aconteceu a mesma coisa do ano passado, mas claro, segundo jogo da temporada, o clássico aí eu acho que vai dizer muita coisa aí, Drew, sobre o Silvinho e sobre esse Corinthians. É isso então, meus queridos. Valeu, Vitão aí, valeu todo mundo. Mais um. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam do programa ser um pouco mais. Essa versão reduzida, né? Uma versão mais compacta, rapidinho, 2 toques, você vê as avaliações. Deixa nos comentários quem são os seus destaques aí. Se acha que a gente falou alguma coisa e você não concorda, se faltou uma nota para alguém, se faltou criticar alguém ou elogiar alguém. Enfim, comenta aí. E claro, dá o feedback também do formato. Deixa o seu like também, se inscreve no canal. E até a próxima. Vai, Corinthians! É nóis, valeu, rapaziada. Tamo junto, viu? Vai, Corinthians.